tu és um jovem, mas tu és a memória do Rio Grande do Sul, do rádio, da televisão brasileira. E desnudar-me assim no vídeo é uma coisa que me violenta muito, né? Aquela coisa nem para os meus próprios filhos eu cheguei a ter esse tipo de conversa, eu fiz acontecer. Então é uma coisa assim, difícil. Tem medo de morrer? Não, não tenho, Tânia, não tenho. E eu estava aqui sentado contigo e vendo esse estúdio, né, onde nasceu a TV Piratini, me parece que é o mesmo estúdio, né? Mesmíssimo, aqui mesmo. Então a gente tem que se emocionar ouvindo o comando do Camuta, né, velho companheiro de tantas jornadas, né, Tânia? É verdade. E aí estamos para conversar aí. Querido, vamos contar um pouco da tua história. Antes dos 8 anos tu começasse a trabalhar. Uma coisa que era rara, que hoje em dia não é tão raro assim as crianças brasileiras. Mas como é que eram aqueles teus dias de menino em Pelotas, já trabalhando? A tua infância pelotense? Então, aconteceu o seguinte, meu pai veio da Síria, né? Fugiu da Síria com 14 anos de idade. E é uma das coisas que, infelizmente, eu não consegui descobrir porquê, né? Não tivemos tempo de descobrir isso. E se instalou em São Paulo e se tornou um próspero comerciante, né? Mas no ano de 1930, naquela crise famosa do crack da Bolsa e a crise do café no Brasil, o pai foi à falência, porque ele tinha um grande armazém de atacados, ele fornecia fazendeiros ali, né? E ninguém pagou, né? Então ele foi à falência e reuniu a família indo à Argentina, tentava ir à Argentina onde seus irmãos já tinham negócios lá. Mas faltou dinheiro, ele deixou então a minha mãe com meus irmãos em Pelotas, né? E ele foi até Uruguaiana. Aí faltou dinheiro, ele ficou lá. Então ele ficou sem dinheiro em Uruguaiana e a minha mãe sem dinheiro em Pelotas, né? Aí recomeçaram a vida, né? Então, no recomeçar, o pai foi de tudo, fotógrafo de praça, o famoso lambi-lambi hoje, né? Que na época tinha um status um pouco melhor, né? E na recuperação da família começou com o meu irmão mais velho, hoje o Valdomiro, tu te lembras? Infelizmente já morto. Quando ele comprou um armazém de secos e molhados. Eu já estudava, mas... Vocês nasceram em Porto Alegre? Não, a família toda nasceu em São Paulo. Em São Paulo, todo mundo nasceu em São Paulo. O meu pai era da Síria e os meus avós maternos nasceram na Alemanha e na Áustria, né? Uma mistura, né? Mas que mistura fantástica. E aí, então houve necessidade da família toda colaborar naquela atividade, né, Tânia? Então eu comecei a ser caixeiro de venda, né? Antes eu passei pela praça também na revelação de fotografias, aos sábados e domingos, quando eu não tinha colégio, eu ia lá ajudar o pai, revelando fotografias na água e tal. E depois, então, eles me colocaram como armazém. Então, passei a ser o Zé da Venda, né? Zé da Venda. E nós tínhamos uma bicicleta, uma carroça, e naquele tempo os fregueses ligavam muito para o armazém, pedindo, manda um quilo de açúcar. Aí o Zé levava o quilo de açúcar. Mas aí a senhora esquecia, ligava de novo para o armazém, pedia outro produto. Então, eu... Já naquela época eu reuni o pai e os irmãos e disse, isso aqui está errado, vocês estão me sacrificando demais, precisamos encontrar uma forma mais inteligente de atender essa freguesia. Então, nós distribuímos então a freguesia por bairros, né? Então eu de manhã cedo levava o meu caderninho e batia, né? A famosa venda da Avon, porta a porta, né? Dona Tânia, o que vai hoje da venda? Ela, 5 quilos de açúcar, feijão, arroz. E um saco de carvão, isso aí me aterrorizava, porque era uma sujeira pegar o saco de carvão. Aí eu ia para o armazém, entregava os pedidos e fazia outros bairros. Então a equipe, né, do empacotamento, o pai e irmãos preparavam e eu pegava já a carroça e fazia. De tarde entregava. É. Que fantástico. A ideia foi tua de fazer isso? Essa já foi porque eu sentia um sacrifício enorme, ir e voltar às residências. E o que o menino sonhava nessa época enquanto fazia tudo isso? Eu já sonhava, Tânia, como eu sonhava com jornalismo, com rádio, né? E à medida que o tempo passava, isso com 12 anos mais ou menos, nós fazíamos aquelas competições de futebol de mesa, né? O famoso jogo de botão com os meus irmãos, e eu tinha o meu clube, eles tinham os deles, nós fazíamos campeonatos, e eu irradiava aquelas partidas, né? Já era um narrador esportivo que eu fui pouco tempo depois. Tanto é que com 16 anos de idade eu já fui... assumi na Rádio Cultura de Pelotas, né? Começando como locutor esportivo. Que idade? 16 anos de idade. 16 anos já era locutor esportivo? Já era locutor esportivo. E foi aí que aconteceu essa história da padaria? Que havia proibição, né, dos clubes de futebol em irradiarmos os grandes clássicos, né? Existiu há pouco tempo passado a televisão. E eu como bom aquariano, né? Disse, não aceito essa proibição. Consegui uma padaria em frente ao estádio de futebol e transmiti. Foi uma revolução na época. Subisse em cima da padaria. Em cima da padaria, maravilhosa. No dia que o Brasil perdeu a Copa do Mundo, em junho de